Foi? Foi. Ah, agora tem que jogar lá no Insta. Não esquece de clicar no botão transmitir do Insta. Aí. Olha, agora coloquei aqui no. Pronto. Bora lá. Estão ao vivo. Essa arrematação aqui vai calar muita gente sobre leilões. E hoje nós estamos aqui com um especialista também, consórcio aqui, Lucas. O homem vai falar alguns detalhes aí e você vai saber na prática. Eu não sei, acho que vocês aí estão repetindo aí que eu tô. Aí deu um eco. Ô Lucas, enquanto vai ajustando aqui, fala para a galera aí como que é o leilão, como que está acontecendo, como que é aquelas estratégias lá que a gente estava comentando sobre alavancagem. Tá? A estratégia alavancada do consórcio? Isso. Isso. O principal aí para falar para o pessoal de alavancagem de consórcio é o pessoal pensar mais a médio e longo prazo, né? Porque, claro, tem estratégia de consórcio que é curto prazo, dá para a gente entrar com estratégia a curto prazo, médio prazo, mas quem quer se aposentar, quer garantir uma aposentadoria robusta, confortável, tem que ter um pensamento de longo prazo, né? Não adianta a gente querer construir algo grande em um mês, em 6 meses. A gente tem que ter um pensamento de longo prazo para poder construir essa aposentadoria robusta com consórcio. E o consórcio hoje no Brasil é a melhor ferramenta para fazer essa operação, né, de aposentadoria aí rápida, de aposentadoria compulsória. Porque o consórcio, a gente pega, por exemplo, uma carta de consórcio de 500 mil, a gente tem uma parcela sem juros, né, uma parcela sem juros, uma parcela barata, no qual a gente, quando for contemplado, a gente vai pagando essa carta, quando a gente for contemplado, a gente compra apartamento, flat, coloca para alugar, e o próprio inquilino da gente paga a parcela do consórcio, sobra um dinheiro para a gente ainda, e a gente tem lá o patrimônio sólido valorizando ano a ano. Então, é uma estratégia extremamente simples de fazer, não precisa de muito recurso, e é aquilo que a gente chama, a gente coloca o inquilino nosso para pagar o nosso patrimônio, que futuramente vai aposentar a gente pode repetir essa operação quantas vezes quiser. Qualquer um pode fazer, a partir de R$ 1.000 por mês que você tenha, já dá para fazer essa estratégia. Então, essa é uma estratégia muito eficiente para aposentadoria, aí com o consórcio, para quem pensa a médio e longo prazo, é claro, né? Certo. Mas, Lucas, a maioria das pessoas ela acha que o consórcio é só para comprar carro ou casa, mas o que ninguém, ou quase ninguém sabe como essa ferramenta ela pode ser usada como alavancagem, não é isso? Exatamente, exatamente. O consórcio, ele tem duas grandes vertentes, né? O pessoal que quer realmente comprar uma casa ou carro para morar, mas os investidores mais estão usando atualmente hoje para alavancar é fazer realmente usar o consórcio como ferramenta de alavancagem financeira e patrimonial. Que esse exemplo que eu dei agora, quando a gente compra algum imóvel, algum apartamento, a gente coloca algum inquilino para pagar para a gente está fazendo uma alavancagem, entre aspas, uma forma de aposentadoria. A alavancagem também tem como a gente fazer, por exemplo, o pessoal fala muito aquela estratégia de comprar de você mesmo. Então, se você compra, por exemplo, em algum leilão por 100 mil e você tem uma carta contemplada de 200, você recompra o imóvel de você mesmo, tira os seus 100 mil, pega os 100 mil de lucro e repete a operação. Então, essa é outra forma de alavancar também com consórcio. Quando você compra o imóvel com desconto, recompra ele de você mesmo, tira já o teu lucro e ainda repete a operação. Você pode repetir quantas vezes você quiser essa operação. Também é uma forma de alavancar. Muito forte também, que o pessoal usa muito. Você chama que o consórcio é a linha de crédito mais barata do Brasil. Sem dúvida. O consórcio, sem dúvida nenhuma, é a linha de crédito mais barata que a gente tem no Brasil atualmente. Tá? Nada chega aos pés disso. A gente consegue taxas aí baixíssimas, né? Nenhum tipo de crédito, de viabilidade chega perto do custo do consórcio. E qual que é o maior erro que você já viu investidores cometendo quando eles entram em um consórcio sem estratégia? O maior erro é geralmente aquele erro básico, né? De querer tudo para ontem no consórcio. Né? No consórcio, quando a gente quer tudo para ontem, quer tudo muito rápido, a gente tem esse problema de quando a gente quer contemplação para ontem, sem fazer uma estratégia, quando a gente entra num grupo de consórcio, sem ter estratégia, sem planejar exatamente o que a gente vai fazer, e por isso dá muito problema. Dá muito problema a pressa do investidor na hora de fazer a compra do consórcio.
Você acha que um investidor precisa analisar antes de ele aderir a um grupo de consórcio? O investidor precisa analisar no grupo de consórcio? Antes de ele entrar, assim, o que ele tem que analisar, assim, antes de aderir a um grupo, assim? Olha, o principal fator é o quanto que ele pode dar de lance, né? Quanto que ele tem disponível de caixa para ele usar de lance. E ele tem que ter a estratégia dele, quanto tempo ele quer, ele precisa para ser contemplado, né? Se ele tem uma estratégia de médio prazo, de longo prazo. Então, quando ele vai escolher um grupo de consórcio, ele tem que olhar a média dos lances e ele tem que entrar num grupo adequado para ele, de acordo com o que ele pode dar de lance. Certo? Então, se ele pode dar 60%, a gente tem que colocar ele num grupo que tenha no máximo 60% para ele ser contemplado. Porque se a gente tem um lance de 60%, mas o grupo está contemplando com 80%, ele pode aplicar 200 lances lá que ele não vai ser contemplado nunca. Nunca. Esse é o problema, é um dos principais problemas quando a gente vai analisar um grupo de consórcio. Certo. Ô Lucas, uma das melhores coisas que tem é ser contemplado, né? Parece uma vitória. Mas quais que são os riscos que pode virar prejuízo aí? Olha, o único risco que eu digo pro pessoal do consórcio é quando o pessoal compra o consórcio sem planejamento e ele compra sem uma estratégia, por exemplo, eu quero ser contemplado em 6 meses, né? E muitas vezes quem compra o consórcio não tem essa cultura de fazer um planejamento estratégico, de grupo, certinho, tudo bonitinho, para conseguir viabilizar esse negócio. Então, o único jeito de você se frustrar com o consórcio é quando você faz a compra do consórcio e você não tem uma estratégia, você acaba lá pagando 3, 4, 6 meses, você não é contemplado e você acaba abandonando o consórcio porque você entrou com uma expectativa X e ela não aconteceu. Então, o principal erro é esse. O único jeito de você levar algum prejuízo é quando você entra desalinhado com a expectativa irreal, não faz um planejamento estratégico, aí você paga alguns meses, depois você abandona, e é sempre aquela mesma conversa. Ah, eu paguei 6 meses, não virou nada, não fui contemplado, abandonei. Esse é o principal problema do consórcio, tá? Sempre que a gente achar alguém reclamando, a maioria dos casos vai ser isso, porque não teve uma estratégia, não teve um planejamento, e aí entrou, pagou alguns meses, não teve o resultado que esperava e acabou abandonando, e o que gera algum prejuízo. Mas quando a gente faz certinho, planejado, com um estudo de caso bonitinho, a gente não tem erro, não tem dor de cabeça. E se o investidor tem empréstimo, o consórcio ainda pode ser uma solução ou não? Com certeza, para quem tem pressa, também temos estratégia também para tirar esse consórcio, contemplar ele em pouco tempo, 2, 3, 4, 5 meses. Então, quem está com pressa também tem estratégia para a gente ter contemplação rápida. Então, a gente tem que ter, claro, quando a gente fala em contemplação rápida de consórcio, a gente tem que dar lance. Tá? Não existe isso de contar com sorteio ou com lance embutido, você vai ser contemplado rápido, que é aí onde está as maiores frustrações. É quando alguém compra o consórcio querendo ser contemplado rápido e ele quer contar com sorteio ou lance embutido, sem chance. Tá? Então, tem sim como tirar o consórcio com velocidade, 3, 4, 5, 6 meses, tem como contemplar rápido, mas aí a gente tem que usar lance. Tem a ferramenta do lance que a gente tem que ofertar um valor do bolso com estratégia para tirar essa contemplação, tá? Aí é completamente possível. Então, quem está com pressa, quer contemplar um consórcio rápido, através do lance. Sem lance, não tem contemplação rápida, não adianta contar com sorte. Aí é que se frustra, geralmente quem faz o consórcio dessa forma. Onde está a diferença entre comprar via financiamento tradicional e unir o consórcio com leilão? Ó, unir o consórcio com o leilão é uma estratégia excelente. Quando a gente, por exemplo, tem um imóvel nosso e a gente usa o consórcio para sacar dinheiro em cima desse imóvel. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel de 1 milhão, eu consigo sacar mais ou menos 700 mil reais nesse imóvel com consórcio. Eu pego esse dinheiro e vou para leilão fazer arremate. Com os arremates no leilão, eu vou multiplicando o capital, depois eu quito essa dívida que o consórcio gerou. Então, o que o pessoal usa muito para alavancar no leilão com consórcio é quando ele coloca o imóvel dele com garantia, usa o consórcio dele para sacar aquele valor no imóvel, e com esse valor líquido em conta, ele vai multiplicar do leilão, comprando e vendendo. Vamos falar dos mitos aí, que sempre as pessoas estão perguntando aí, que é uma dúvida de muita gente aí. Se o consórcio ele é sempre lento? Não, de forma nenhuma. O consórcio não é sempre lento. É porque a gente tem que ter planejamento na hora de fazer. Tem estratégia assim para fazer ele de forma rápida. Só que o grande problema é que a pessoa entra no consórcio sem ter estratégia. Eu sempre falo isso e repito várias vezes, porque esse é o principal problema. Então, antes de você entrar num grupo, não é só você lá fazer qualquer coisa, pagar e pronto. Você tem que ter uma estratégia. É possível você estabelecer um prazo para quando você vai contemplar o seu consórcio, 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. É possível traçar isso, definir e deixar isso claro de forma estratégica que você, nesse prazo, você vai ter o seu crédito para você usar. Então, não é que ele é lento, mas o que pode tornar ele lento é você entrar sem um planejamento antes. Bacana, bacana, muito bom saber disso. E assim, é possível usar FGTS, juntar carta, e também se é verdade que dá para comprar só imóvel pronto,
E outra coisa, já pegar o gancho aqui, se existe mais dificuldade assim para pegar a carta de crédito em relação a um financiamento comum, é tudo a mesma coisa? Como que funciona isso aí? Em relação ao custo final, É tipo assim, só dá para comprar imóvel pronto, dá para comprar outras coisas. E se na hora de ser contemplado que for pegar esse crédito, se tem mais dificuldade, facilidade do que um financiamento comum, por exemplo. então, o consórcio é regido pelo Banco Central, né? Então, quando você tem aquele crédito contemplado, o Banco Central ele tem aquela regulação, ele permite que a gente use o consórcio somente para comprar algum imóvel de terceiro, né? Então, quando a gente tem um crédito, por exemplo, de 500 mil, a gente tem que usar esses 500 mil para comprar, se o crédito for de imóvel, comprar imóvel de um terceiro, porque é regulado pelo Banco Central. E como eu falei, existe a estratégia de você sacar o dinheiro do consórcio, só que é uma estratégia que a gente faz através de reforma, né? É uma operação como se a gente fosse reformar o imóvel, e através dessa operação a gente consegue sacar o dinheiro do consórcio para nossa conta. Aí sim a gente consegue pegar esse crédito do consórcio e usar para o que você quiser, porque o dinheiro vai estar com você na sua conta, então você pode pegar esse dinheiro e usar ele da forma que você bem entender, para investir no leilão, comprar, vender, da forma que você quiser. Mas via de regra, pela regulação do Banco Central, quando você tem um crédito contemplado, você tem que adquirir um bem na categoria, naquela categoria, naquela modalidade. Então, se é de veículo, você tem que comprar um veículo. Se é de imóvel, você tem que comprar um imóvel de algum terceiro. Aí você usa essa carta, você compra o imóvel e aí você tem o seu crédito ali usado, né? Então, via de regra, é dessa forma, tá? Aí tem estratégia para a gente estar sacando esse valor e usando da forma que bem entender. Bacana, bacana. Você quer fazer alguma pergunta para o Lucas aí? Michel, Rodrigo, alguma coisa sobre consórcio aí, alguma dúvida aí para. Eu queria perguntar para o Lucas. Lucas, tudo bem com você? Tudo jóia? Bom, bora. Então, eu queria saber de você, Lucas. Assim, existe uma estatística, digamos assim, para algum investidor, por exemplo, que está começando do zero agora, ele nunca comprou carta de crédito, ele tem, por exemplo, exemplificar aqui, o cara tem um imóvel lá de 150 mil reais, né? Está lá no imóvel, está no nome dele, e ele quer comprar uma carta de crédito, quer comprar um consórcio para poder contemplar esse imóvel. Dá alguns detalhes para a gente, por exemplo, pode ser no nome dele mesmo, tem que ser no nome de outra pessoa. Quais seriam as opções para ele pegar esse valor desses 150 mil desse imóvel, por exemplo, as opções que fossem mais rápidas, menos custosas e menos burocrático? Para ele sacar esse dinheiro, no caso, você está falando contemplar uma carta e sacar usando o imóvel como garantia, seria isso? Isso, ele tem um imóvel 150 mil, vale 150 mil, está no nome dele. E ele quer comprar uma carta de. A carta de crédito, não, ele quer fazer um consórcio para dali algum tempo contemplar esse imóvel e deixar alugado. Quanto tempo vai levar, mais ou menos, uma ideia que seja, e qual seria o procedimento para ele poder executar isso aí com segurança? Você disse contemplar esse imóvel. O que você quis dizer com contemplar esse imóvel? É contemplar o imóvel ou contemplar a carta de crédito? A carta de crédito para comprar esse imóvel dele mesmo. Ah, perfeito. Agora entendi. Perfeito. Tá. Nesse Isso. caso, né, ele já pode ter a carta contemplada ou então ele tem que comprar uma carta para fazer o procedimento, né? Então, se ele tem um imóvel ali que vale 150 mil, ele vai fazer uma carta de 200 ou duas de 100, né? Ou uma de 200. E quando ele contempla essa carta, nesse caso melhor, se o imóvel é de 150, né? Ele tem que ter exatamente esse valor para comprar. Só que provavelmente ele pagou 150 no imóvel, mas o imóvel vai nos 300. Seria isso? Não, vamos. Pode ser, pode ser. Pode ser. Tá. Isso. Então ele comprou o imóvel de 150, só que o imóvel vale 300. Então, se ele já tem um imóvel de 150, ele tem uma carta contemplada de 300, ele compra esse imóvel dele mesmo, aí ele pega de volta aquele 150 que ele gastou para comprar e tem mais 150 de lucro. Certo? Dessa forma, ele pode alugar o imóvel novamente e colocar para pagar as parcelas. Só que nessa operação, ele já tirou aquilo que ele gastou e tirou mais o lucro dele, que seria o dobro do que ele pagou no imóvel. E aí ele pega esses 150 que ele gastou no imóvel, coloca no bolso, os outros 150 ele usa para repetir a operação. Ele pode fazer isso quantas vezes ele quiser. Desde que tenha caixa, tenha foro, ele pode repetir. Ótimo, ótimo. Então é muito simples o processo, é muito simples. Então você tem um imóvel de valor X, eu tenho que ter uma carta de 2x para recomprar o imóvel, pegar o que eu gastei, colocar no bolso e ficar com a diferença para repetir a operação. Perfeito. E para fazer isso aí, o processo é muito burocrático? Ele pode ser no nome dele mesmo, tem que ser no nome terceiro, ou é muito, muito demorado? Se for nessa estratégia aí, se o imóvel está na pessoa física, ele usa a jurídica para comprar ou vice-versa, né? Para poder dar certo, né? Porque é uma compra, uma transação tem que ser de uma pessoa para outra.
Certo. E o tempo leva quantos meses aí aproximadamente fazer esse trâmite? É um processo de cartório, aquela coisa, verbação, mas coloca uns 90 dias, não é muito demorado, não. É um processo assim, tranquilo de fazer. Muito bom, 60, muito bom. 90 dias a gente resolve tudo. Perfeito. Obrigado, Lucas. Muito bom mesmo. Valeu. Ô, Lucas, se o investidor tem R$ 200 mil no caixa, qual estratégia que você usaria? Financiamento, consórcio, leilão mais consórcio ou outra alternativa? Esses 200 mil ele estaria pensando em investir no quê? Bom, o cara tá com 200 mil, ele quer fazer dinheiro. Aí ele, cara, eu sei que investir em imóveis é bom. Aí Ah, você indicaria o cara fazer um financiamento tradicional, um consórcio, leilão mais consórcio, ou outro tipo de investimento que desse mais rentabilidade? se o cara tem 200 mil líquido na mão, ele pode usar algumas estratégias. A primeira estratégia é, se ele tem um imóvel, ele pode fazer um consórcio e sacar esse dinheiro através do consórcio. Porque vai ficar muito mais barato que o dinheiro do financiamento home equity, por exemplo. A taxa do consórcio é muito menor. Ele fez essa operação, ele pega esse dinheiro e vai a leilão, vai comprar imóvel no leilão com desconto. Então, com o giro do leilão, comprando e vendendo, ele consegue multiplicar 200 mil para 500, 600 mil. Depois ele quita a dívida, ele tem uma alavancagem. Então, a primeira estratégia com o consórcio, ele poderia pegar o imóvel, sacar o dinheiro com uma carta contemplada e multiplicar no leilão. Uma outra estratégia, com 200 mil reais, seria você comprar uma carta de 500, fazer alguma estratégia de lance, né? Contemplar essa carta de 500, comprar o imóvel e colocar para se pagar. Aí ele já tem um patrimônio de 500 se pagando. Então, as duas principais seriam essas para quem tem 200 mil poder fazer essa estratégia, ou então ele pode usar diretamente o financiamento da Caixa para arrematar no leilão, que é uma estratégia que é muito feita aí, né, Manuel? Usar o financiamento da Caixa para arrematar um leilão que você, com muito pouco descapitalização, você consegue alavancar muito. Então, essa também é uma estratégia que tem que ser falada depois, que é o financiamento Caixa no leilão, né? Para alavancar muito, muito, muito mesmo, aí com 5% de entrada, que casaria muito bem também com essa estratégia. Então, você pode geralmente fazer as duas vezes. Você pode, com um capital desse, você pode tanto fazer a estratégia de 5% de entrada e ainda comprar uma carta de consórcio para colocar para se pagar depois. Dá para fazer as duas em conjunto. Lucas, você pode explicar o efeito da alavancagem, tipo assim, comprar um imóvel à vista versus comprar dois imóveis com consórcio mais leilão? Assim, claro, o imóvel à vista, né? Apesar, não dá para falar que não compensa comprar imóvel, que comprar imóvel sempre compensa, né? Só que à vista não é um bom negócio comprar à vista. Por exemplo, se eu tenho 500 mil reais e eu aplico no CDB, eu vou ter ali 5, 6 mil por mês. Um imóvel alugado, ele vai dar um pouco menos do que isso. Então, comprar imóvel à vista não é tão inteligente. Apesar de ser um bom negócio, tem formas melhores da gente fazer isso, que é utilizando mesmo o próprio consórcio com leilão, como você disse. Então, para você, se você que tem 500 mil reais para investir, a melhor estratégia para a gente alavancar esse dinheiro seria usar o financiamento da Caixa mesmo, para a gente estar comprando um imóvel com 5% de entrada. Então, aí você usaria o dinheiro do banco para multiplicar mais ainda. Agora, se você pega esses 500 mil e compra à vista, apesar de continuar sendo um bom negócio, é menos vantajoso do que você usar o consórcio financiamento para fazer isso, porque você vai descapitalizar todo o capital, sendo que você teria vias para fazer isso descapitalizando menos. Então, o imóvel à vista, apesar de ser uma ótima coisa, existem formas muito melhores de comprar imóvel sem que você descapitalize o dinheiro que você tem. Legal. Ô, Lucas, e o que o investidor precisa mudar na mentalidade para parar de pensar pequeno? Para parar de pensar pequeno, seria no É, o caso. cara. Dá um exemplo, André. Você quer dar um exemplo? O que seria pensar pequeno? Será que a curto prazo? O que seria? Não, pensar pequeno é o seguinte: o cara que só deixa o dinheiro parado na poupança ou só nos investimentos tradicionais. O que que Ah, tá. você conselho que você. Que geralmente essa pessoa que ele está deixando o dinheiro na poupança, o dinheiro parado, ele está buscando por segurança. Então ele tem medo de investir porque ele acredita que deixando na poupança ele está seguro. Só que isso é uma grande ilusão. Então o pensamento geral de quem faz isso é porque ele está buscando segurança, né? Deixando o dinheiro na poupança, no CDB. Só que isso é uma grande ilusão, porque veja bem, quando você está com o dinheiro na poupança, em verdade você não está ganhando nada e nem preservando o capital. Você está literalmente perdendo dinheiro para a inflação. Então, a primeira coisa que essa pessoa que tem um dinheiro guardado precisa entender para poder começar a alavancar, é ela entender que a segurança que ela está ali momentaneamente pleiteando ali é uma ilusão, ela está, na verdade, perdendo. Né? Então, o que tem que mudar rápido? É isso. O dinheiro na poupança, geralmente no CDB, ele está sendo corroído pela inflação. O que a gente tem que fazer? Tem que aplicar isso em investimentos mais inteligentes
como, por exemplo, imóveis. Então, o imóveis ele é menos arriscado do que a poupança, porque no imóvel você sempre vai ganhar acima da inflação. Na poupança, você está literalmente perdendo. Então, esse pensar pequeno é, na verdade, a falsa ilusão de segurança que aquela pessoa, aquele investidor está tendo de deixar o dinheiro na poupança, ele acha que ele está seguro, ele acha que ele está preservando, mas em verdade ele está perdendo mês a mês aquele dinheiro, está desvalorizando, entendeu? O que você responderia para alguém que diz que prefere esperar para comprar à vista porque é mais seguro? Olha, é aquilo que eu falei, né? Comprar à vista, ele é menos vantajoso do que você utilizar um consórcio ou financiamento. Então, a não ser que seja para você morar, né? E você não tem um consórcio, você precisa com uma certa urgência. Mas agora, se o negócio for para investir, não compensa de forma nenhuma comprar à vista. Compensa mil vezes mais você usar a alavancagem do financiamento e o consórcio, tá? Para comprar o imóvel à vista, apesar de ser bom, ele é menos vantajoso do que a gente usar um financiamento de alavancagem se for para investir, ou se usar um consórcio para comprar para morar. Então, se a pessoa quer investir, comprar para revender, usa o financiamento da Caixa. Se for para comprar para morar, aí o consórcio. Por exemplo, vou dar um exemplo. Com R$ 500 mil aplicado num CDB, que gera 5 mil por mês, você já paga de consórcio mais ou menos 2 milhões de crédito. Tá? 1,5 milhão, 2 milhões de crédito. Então, olha só, com um imóvel que você compraria à vista por 500 mil, você aplicar esse dinheiro, com os juros desse dinheiro, você consegue comprar 1,5 milhão a 2 milhões de crédito. Para você entender o poder do negócio. Bacana, olha, rapaz, que legal isso aí. É muito bom falar com quem entende do assunto, porque se a pessoa tem capital e quer multiplicar em leilões, nada melhor do que juntar consórcio com leilão. É o seguinte, quem joga Exatamente. pequeno vai estar perdendo. Agora, quem entende a lógica da alavancagem, né, Lucas, joga para ganhar. Aí é o combo perfeito. Leilão com consórcio é o combo perfeito, é para alavancar. Um se atua mais no médio prazo, no curto, médio prazo, e o outro mais longo prazo. Bacana, queria agradecer o Lucas aí. Agora vou falar com o Rodrigo aqui sobre leilão de imóveis aqui, qual a estratégia que ele usa aqui, por exemplo. Eu estou querendo arrematar esse imóvel aqui, Rodrigo, de 205 mil por 20.500. Aí qual que é a primeira coisa que o investidor tem que ver aqui, Rodrigo? É o preço, dá para confiar nessas fotos, como que é a estratégia, como que funciona isso na Então, prática? Aí, porque eu estou querendo arrematar esse imóvel aqui com 90% de desconto, eu estou vendo que está disponível aqui na página da Caixa. Como que você falaria? então, Manuel, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente costuma dizer assim que quando a gente vai trabalhar com imóvel de leilão, a gente tem que saber que existem alguns riscos, né? E não são pequenos. É claro que a tentação é grande, porque o desconto é grande também, mas a gente precisa ser racional. Muitas pessoas, muitas vezes, são emocionais e acabam ir lá e arrematando sem fazer nenhuma pesquisa. Então, o primeiro passo para alguém arrematar algum imóvel, se ele não tem ali uma experiência, ele olhou aquilo ali, 90% de desconto, eu acho que compensa com um desconto desse tamanho, 90%, 70%, 60% de desconto, ele pegar uma pessoa, uma assessoria para garantir para ele que ele não vai estar comprando um problema, né? Porque, assim, ó, detalhando um pouquinho desse contexto aí, ó, a gente precisa saber como que está a documentação desse imóvel, como é que está a questão ali de se tem alguma pendência jurídica, se tem alguma dívida em cima desse imóvel, como é que está a situação documental desse imóvel. Porque às vezes a pessoa está entrando, em vez de estar comprando lucro, está comprando uma dívida, né? Outra questão que a gente precisa estar atento: tem alguém morando nesse imóvel? Quem é que está morando nesse imóvel? Entende? Outra questão: será que vale tudo isso mesmo que está ali na avaliação? A foto está bonita, mas, enfim, são muitos aspectos que a gente poderia, aqui como assessoria, entrar aí e aprofundar e trazer vários desdobramentos de uma análise, né, que é fundamental para estar arrematando o imóvel. Então, assim, a princípio, de cara, uma análise jurídica, uma análise documental. Passo 2, uma análise de mercado, saber se esse imóvel realmente tem esse valor. Passo 3, saber se esse imóvel está ocupado ou não, se ele existe mesmo, se não está tudo desmoronado, se não tem, na região ali, não tem tráfico de drogas, se não tem, se não é um imóvel ocupado por algum bandido que nunca vai conseguir tirar ele lá de dentro. São muitos aspectos, né, Manuel, que acabam assim, com uma lucratividade dessa, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Com
uma margem de lucro dessa compensa o cliente, o arrematante, pagar uma assessoria que vai custar barato para ele se ele entrar aí na emoção, né? Então seria basicamente isso aí, Manuel. Rodrigo, então vamos fazer uma arrematação ao vivo aqui, para quem nunca viu como é que é isso na prática, porque aqui, ó, eu queria até que você comentasse aí, por exemplo, os imóveis da Caixa aí, como comprar, né? A gente sempre está atualizando aqui, é o site da Caixa, então é possível mesmo a pessoa comprar aqui direto online, sem precisar ir numa imobiliária, comprar imóvel com preço bacana, igual a Caixa fala aqui que tem imóvel com até 90% de É desconto. possível, Aqui é verdadeiro mesmo? Como é que funciona? Você vivencia isso aqui? é possível, é possível. É possível. O mercado como um todo não é interessante, né, Manuel, para o mercado como um todo, para as construtoras, que as pessoas como um todo, aí, como a população, tenha conhecimento, tenha esse conhecimento, né? Então, assim, isso não sai na Globo, não sai na mídia, né? Mas com o celular a pessoa consegue comprar um imóvel hoje aí no leilão, né? Então, assim, basta fazer as análises corretas para entrar nesse contexto, né? Então, está disponível sim. Hoje, a gente, digamos assim, se for fazer uma pesquisa, são em torno de 40 a 45 mil imóveis diariamente disponíveis, né, Manuel? Então, é muita oportunidade. Dá para comprar, sim, do celular. Ô, Rodrigo, o que você me diz aí? É vantajosa essa modalidade primeiro leilão? É essa que você mais compra? O que você acha dessa modalidade primeiro leilão aqui da Caixa? Como que funciona isso? Então, geralmente, o primeiro leilão ele serve para cumprir tabela, né? Porque existe uma lei, a Lei de Alienação Fiduciária, que está ali, inclusive, a Lei 9.514, 97, de 1997, ela exige que esses imóveis, na retomada, né, no pós não pagamento ali do comprador, do mutuário, o banco faça um trajeto para ser legítimo, né, para ser legal. Então ele precisa passar pelo primeiro leilão. No primeiro leilão, geralmente, os imóveis são colocados no valor de mercado deles. Então, geralmente não é arrematado, não compensa arrematar, não compensa entrar na disputa ali no primeiro leilão. Quando vai para o segundo leilão, ali o imóvel geralmente já vem com desconto bom, já entra ali com desconto ali geralmente 30, 40, às vezes até mais, né, de desconto. E caso ele não seja arrematado, ele vai ali para licitação aberta. Estamos falando dos leilões da Caixa, né? Na licitação aberta, geralmente também cai um pouquinho o preço. A tendência é aquela história, né? Quanto mais demora para vender, o preço vai ficando melhor, né? Então, assim, geralmente a gente orienta a arrematação dos nossos clientes a partir da licitação aberta, que daí a gente vai ali, sim, a partir dali, encontrar as melhores opções. Quando a gente fala de melhor opção, quando a gente identifica os imóveis que tem ali acima de 38, 40, 50, 70% de desconto. Isso é básico. A gente, primariamente, a gente vai buscar os imóveis com maior desconto nas regiões que a gente já conhece, que sabe que vai vender, né? Que aquele imóvel vai ter uma boa liquidez, né? E daí em diante a gente vai aprofundando a pesquisa, como eu falei antes. Mas a gente arremata sempre muito mais da licitação aberta para frente, ali, que seria a venda, a compra direta, né? Ou venda direta da Caixa e a venda online. Qual é a vantagem? Agora eu vou falar aqui uma grande vantagem para você que está nos assistindo aí, para na hora de arrematar o imóvel, você quer arrematar sozinho. É uma dica. Venda online e venda direta da Caixa, você não paga leiloeiro. Então é 5% a mais que vai sobrar no seu bolso aí. Tá? Então, só aí dando essa dica, né, Manuel, para quem quer arrematar sozinho. Apesar que a gente sempre fala, não arremate sozinho. Pega um advogado, pega alguém que tem experiência, pega alguém que faça de preferência todos os processos para você, transferência de imóvel, desocupação, reforma em qualquer lugar do Brasil, para você não ter dor de cabeça. Mas as arrematações, geralmente, que a gente sugere aos clientes, estão a partir da licitação direta. E a Caixa até dá o passo a passo aqui, Rodrigo, dizendo como é que busca o imóvel, como é que funciona. Como é que você faz suas buscas? Baseado em quê, Rodrigo? É no preço, na distância? Como que está sendo feita essas buscas aí? Geralmente a gente, como eu falei antes, a gente busca ali os imóveis com maior desconto, né? É claro que a gente tem um perfil, a gente busca ali o perfil do cliente, porque tem muitas particularidades, né, Manuel? Às vezes tem cliente
que quer comprar só na cidade dele, tem cliente que quer investir em lugares específicos, assim como tem aqueles clientes mais ousados que para eles não importa o lugar, né? Eles querem é ter lucro e que aquele imóvel venda rapidamente. Inclusive, como a gente tem um ditado que diz aqui no nosso contexto, lucro não tem CEP. Então, aonde tem o imóvel que tenha um alto percentual de lucro, né? Que ofereça um alto percentual de lucro e que consigamos vendê-lo o mais rápido possível, é lá que a gente vai. Então, assim, com a nossa experiência de muitos anos, né, do grupo, a gente consegue ali identificar os lugares onde tem maior liquidez. Então, a gente tem pesquisa imobiliária local, a gente tem pesquisa de mercado local para saber se aquele imóvel tem aquele valor mesmo, né? Depois de ter ali a informação do cliente, né? No caso do arrematante, em termos de perfil, né? Qual o valor que ele tem para arrematar, se aquela região ele tem interesse, aquele perfil de imóvel. Então, definindo essas prioridades, a gente vai para cima, traz as opções para o cliente e ele define o que ele quer, né? A gente sempre traz aquelas opções com maior lucro e com uma tendência de maior liquidez ou de venda mais rápida, né? E é possível o cara comprar, por exemplo, estiver em outro país, o cara está com 100 mil lá ganhando em dólar, em euro, ele comprar um imóvel aqui no Brasil, uma oportunidade como essa aqui, ó, com 90% de desconto, que está lá no site da Caixa. Hoje é possível sim, inclusive nós temos vários clientes, né, de fora do país que compram conosco, Japão, Estados Unidos, né, Europa, tem alguns clientes que já fazem e se utilizam da assessoria para fazer essas arrematações. Se quiser fazer sozinho também tem condições, porque hoje é tudo digital, né, Manuel? Então dá para comprar sim. Pelo site da Caixa, a pessoa compra de qualquer lugar do mundo, né? Sabendo ali fazer os processos, como eu falei, né? A arrematação, depois a questão documental de transferência, né? Tem que ter essas informações que são muito importantes a respeito do imóvel antes de comprar, né? Mas falando do processo em si digital, é muito simples, muito fácil de comprar. O Rodrigo, só tem que comprar à vista. Como que funciona isso aí, esses imóveis de leilão? Se tiver com 90% de desconto, é só à vista? Então, a Como Caixa funciona essa Econômica, questão? eles têm uma política em algumas épocas do ano, conforme o número de imóveis, né? Também tem uma particularidade, uma regra da Caixa Econômica de liberação de alguns imóveis que na venda na modalidade financiado, né? Então, além de você comprar direto, poder comprar direto na compra direta sem comissão de leiloeiro, comprar de repente um imóvel aí, como você falou, que tem aí disponível 90%, 70%, 60% de desconto, existe a possibilidade de comprar com o imóvel inteiro financiado praticamente, dando 5% de entrada. Então, nós fazemos muito esse tipo de processo, a gente chama de alavancado, né? O cliente ele compra usando praticamente o dinheiro do banco. Então, vamos lá, vamos só dar um exemplo aqui. Um imóvel que ele vale 200 mil e ele está comprando no leilão por 120 mil. Né? Está com desconto um pouco menor de 50%. 120 mil, ele vai dar 5% de entrada dos 120 mil, que o imóvel vale 200, e vai assumir uma prestação pequenininha, vai reformar o imóvel, vai desocupar o imóvel, vai transferir para o nome dele o imóvel e vai colocar no valor de venda de mercado. Praticamente ele vai trabalhar com o dinheiro do banco. É o que a gente chama da opção alavancada, né? Que é a melhor opção de todas. Tem condição, sim, isso existe, é real, é direto com a Caixa Econômica, vai comprar o imóvel que está no nome da Caixa Econômica. Tá? Repito, ó, imóveis que estão no nome da Caixa Econômica, você consegue comprar com 5% de entrada o imóvel pela metade do preço. E às vezes tem mais desconto, às vezes tem 60%, 70% e até 90% de desconto. Dá para comprar e é seguro, Manuel. Rodrigo, todo mundo fala Caixa, 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 mas existem outros bancos também, como por exemplo, eu estou mostrando agora o Banco do Brasil. O que você me diz de casa de 13 mil reais? Isso aí existe mesmo? É alguma pegadinha? A casa com preço de um iPhone, cara? É verdade mesmo? É verdade, Manuel. Eu costumo dizer assim, até na nossa assessoria, para muitos clientes, que a gente está diante aí de um oceano azul. A nossa assessoria, especificamente, tem uma particularidade. A gente trabalha focado em imóveis populares e imóveis nessas regiões aí que ninguém quer. Então, você pega um investidor de São Paulo, que está acostumado a comprar só nos bairros ali em São Paulo, que tem uma liquidez
rapidamente vende e tal, mas os lucros são menores, né? E por que as pessoas optam, né, por comprar perto da sua casa, ali perto do seu negócio? Porque elas vão poder controlar a situação, né, Manuel? Vai poder ir lá fazer a desocupação, se estiver ocupado, vai poder ir no cartório perto para transferir, aí vai poder contratar lá a equipe de reforma que ele já conhece, porque ele não consegue comprar um imóvel lá no Nordeste, interior do Goiás, para fazer esses processos, né? Então, a grande maioria dos investidores prefere comprar próximos dele mesmo ali, né? E qual que é a nossa especialidade? Hoje nós temos equipes em todas essas regiões para fazer todas essas etapas. Então, o que ocorre? Por que esses imóveis existem? Por que são tão baratos assim? Porque não tem procura, porque tem pouca procura. E é nesses lugares que a gente atua, justamente aproveitando essas oportunidades, onde a gente, por exemplo, poderia entrar aqui agora e comprar, escolher um desses imóveis aí que você está mostrando, de 12, 13, 5, 20 mil reais, escolher comprar sem concorrência e ter uma alta lucratividade. Só que eu entendo que o investidor que está numa capital, a pessoa, como que ela vai desocupar? Como que ela vai transferir esse imóvel para o nome dela? Como que ela vai reformar? Né? Então ela acaba desistindo de comprar. Com isso, geram as oportunidades para nós que somos especialistas nesses imóveis do interiorzão do Brasil, com esse preço muito baixo. E eu vou falar, hein, Manuel, não é porque está barato assim, que não tem pouca gente para comprar, pouco investidor para comprar, que não tem gente lá naquela cidade que tem o sonho da casa própria. Lá tem muita gente sonhando em ter a casa própria e podendo comprar um imóvel desse aí, ó. Depois que a gente compra, reforma, desocupa, deixa o imóvel lindo, bonitinho, a gente coloca à venda e tem muita gente querendo comprar, porque acaba pagando ali o valor da prestação de um imóvel desse, às vezes até mais barato que o aluguel que ela pagava. Então, assim, é um oceano azul, mano. É por isso que está barato assim esses lugares, porque não tem procura. Rodrigo, eu vou colocar aqui na planilha aqui, aí você vai comentando aí para quem às vezes não entende. Você acha que dá para vender por 120 mil um imóvel desse aqui, pagando 15 mil, vendendo para uma pessoa ganhando um salário mínimo? E se sim, Tranquilamente. narra essa planilha. Tranquilamente, mano. Ah, Assim, é uma situação plenamente real. Inclusive, essa planilha a gente bolou, né, com base em muito tempo de caminhada aí. Então, assim, para dar mais segurança para o cliente. Então, ali você pega ali o valor que foi arrematado, o valor de avaliação do imóvel, aí o valor que está sendo pedido ali. Então, você vai descendo ali a planilha, ó. Tem os custos do imóvel ali em relação a ITBI, registro, custos ali de água, de IPTU, né? Ali o custo de reforma, o custo de assessoria. Então, assim, essa planilha é uma planilha completa, onde a gente tem o acesso e a gente dá esse acesso para o nosso cliente. Então, antes de arrematar o imóvel desse valor, a gente faz a planilha com todos os custos e o cliente vai saber exatamente o valor que vai custar o imóvel para ele. Então, consequentemente, ele vai saber o lucro também, né? Que você está vendo ali embaixo, eu não estou conseguindo ver direito, que eu estou no celular, mas ali embaixo o cliente vai ter ali exatamente o lucro, percentual de lucro que ele vai ter. Então, não é por falta de informação. Então, tem todas as informações ali, isso é real, né? Isso é prática do dia a dia. Então, o cliente vai saber exatamente o valor ali que ele vai ter de lucro. E perfeitamente, mano, um imóvel aí de. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Um imóvel de 60 metros quadrados, 50 metros quadrados, dificilmente vai baixar a venda dele, a avaliação, né? De 120 mil reais. É muito difícil baixar essa avaliação. Então, você comprar por esse valor aí baixo, 13, 14, 20 mil reais, gasta com reforma, gasta com a desocupação, documentação, o imóvel vai chegar ali, vamos colocar um contexto ali de no máximo ali 25, 30, 35 mil reais, para o cara vender esse imóvel ali, na pior das hipóteses, lá por 90 mil reais, 100 mil reais. Então, a gente está falando de um alto lucro, né? Você me desculpe que eu não estou conseguindo ver essa. Agora estou conseguindo, agora eu consegui ver aqui. Agora na eu posso planilha, narrar. está falando que vai dar um lucro líquido de 74.800 e o cara investindo 26 mil. Isso é surreal, cara. E é real, é surreal porque é real mesmo, né? Porque você veja o valor ali, ó,
R$ 15.000, né? Aí você pega na planilha, né, Manuel? Isso aqui é uma planilha, onde estão todos os custos. Então, até o imposto de renda está ali, né, Manuel? Então, o cliente pode confiar que vai ter, sim, essa lucratividade, né? E às vezes, é muito difícil a gente mensurar, assim, dar uma garantia, né? Mas a planilha está com todas as informações, né? Então, esse imóvel que está sendo comprado à vista, né, ele vai ter ali todos esses custos e vai gerar um lucro ali de R$ 74.000, né? Ele vai estar investindo R$ 26.000 para ter uma lucratividade líquida de R$ 74.000, né? Então passa de 200, quase 300% de lucro, né? É claro que em uma escala aí de 1 a 10 imóveis, a gente tira 2, 3 imóveis que dá esse lucro tão alto. Mas vamos chutar baixo. É muito, muito fácil o cliente fazer um investimento e trabalhar ali com 100% de lucro. É muito fácil, não é difícil, porque a gente está literalmente nadando no Oceano Azul. É um lugar ali de muitas oportunidades, onde os investidores não vão, né, Manuel? Então, essa é a grande vantagem. O que eu coloquei aqui, é verdade isso aqui, que dá para vender esse imóvel que você compra por 15 mil, por 120 mil, para ter 74 mil de lucro líquido, um cara que ganha um salário mínimo e que dá zero de entrada, é possível mesmo isso aqui que ele está vendo? É possível, Manuel. Geralmente nessas regiões, como que sendo um pouco bem prático assim, né? A gente acaba trabalhando com ajudando até o comprador, porque muitas vezes o comprador, pessoa mais simples ali, ela não tem o valor de entrada, ou muitas vezes ela não tem o valor da documentação. E com uma lucratividade alta dessa, a gente sugere para os nossos clientes que, ao invés de repente fazer um desconto no imóvel, eles paguem a documentação e compensa pagar a documentação para o cliente. Porque daí o cliente ainda vai se sentir beneficiado, é um imóvel novo, ele não vai desembolsar com a documentação, né? E ali muitas vezes até com a entrada, às vezes a gente abre mão da entrada e a documentação e tem uma lucratividade alta, né, Manuel? Então, sendo bem assim transparente com o cliente, vale a pena fazer, porque tem uma margem muito grande, né? E com isso a gente faz a captação de muitos clientes, muitos compradores nessas regiões, onde eles comprovando a renda fixa ali, uma renda mínima de um salário mínimo e não tendo problemas no nome, não tendo nome sujo, Serasa e não, o cara compra o imóvel e nós fazemos todo esse processo. Aprova o nome dele, ele compra o imóvel pagando só o valor da prestação, né? Hoje a gente tem também acesso ao subsídio, né? Então, o cliente, no caso arrematante, muitas vezes paga o documento para o comprador e abre mão de parte da entrada ou de toda a entrada, mas ele tem ele recebe o subsídio, né, Manuel? Então, com esse subsídio, acaba puxando mais para cima ainda o lucro do imóvel, né? Então, sendo bem realista nesse mercado, essa é uma sugestão que a gente faz para os nossos investidores, porque a gente trabalha com bastante gordura, digamos assim, né? Assim, não tem só a Caixa, não tem só o Banco do Brasil, tem o Santander também. A gente vê que tem bastante imóvel com até 86% de desconto. Você já teve experiência com o Santander? Tem alguma coisa a reclamar? Como que é a questão disso? Porque parece que ele facilita bem. Compra e leva, tem alguma coisa? Como que funciona o leilão condicional? Então, hoje a gente trabalha assim, são muitas particularidades, né? Não tem nada irregular nos leilões do Santander, muito pelo contrário, todos os leilões são regulares, são legítimos, né, Manuel? Porém, tem algumas regras aí no banco no Santander, no leilão do Santander, que às vezes a gente acaba dando uma tropeçada, né? Então, a gente olha ali os valores de descontos muito altos e a gente acaba entrando, acaba de repente arrematando ali dentro do leilão, mas aí o Santander ele acaba, em muitos casos, estabelecendo um valor mínimo que muitas vezes a gente não atingiu, né? Então a gente dá o lance dentro do que eles pediram inicialmente, mas depois eles acabam ali revelando que aquele valor não era o valor, nós não atingimos o valor mínimo. Então essa é uma particularidade do Santander que muitas vezes a gente fica meio decepcionado, mas isso não acontece sempre, né? Isso de vez em quando acontece um ou outro imóvel, né? Mas a gente precisa estar atento a isso, porque às vezes o cliente cria uma expectativa, como já aconteceu conosco, e a gente já chega ali, arremata, dá o lance, conseguimos arrematar ali na hora ali, fechou, aí depois ali de até 24 horas eles têm, né, para ali estabelecer o fechamento do negócio,
aí eles mandam a mensagem para o cliente dizendo que aquele valor de arremate não atingiu o valor mínimo. Então acaba decepcionando os clientes, né? Então a gente costuma sempre avisar, né, os clientes para que não haja essa decepção. Não que não seja uma boa opção, muito pelo contrário, Santander é excelente, são muitos imóveis, muitos bons imóveis, inclusive, e também tem muito bom desconto, mas tem essa particularidade que a gente precisa entender, né? Achei bacana o Santander em relação à Caixa, é porque a gente consegue fazer a aprovação de crédito em 1 hora. O cliente pode entrar aqui, Rodrigo, clica aqui, ó, se muda o financiamento, manda e já chega a proposta na hora, cara. Ontem eu tive a experiência disso aí, achei bem interessante, tá? Eu falei para o cliente, preenche os dados lá, cara, com 1 hora já veio a carta de crédito aprovada para o cara, bicho, para poder já participar do negócio. Achei bem interessante essa situação, viu? Então É, a única parte ruim ali é aquilo que você falou, né, Rodrigo? A parte do leilão condicional, né? Então, vou até mostrar a carta de crédito aqui, Rodrigo, para a galera ver como é que funciona. Na hora que o cara já entra lá no site do Santander, ele faz a simulação aqui e já certo. consegue já ter o acesso ali à carta de crédito. Então, eu achei bem assim prática. A Caixa podia ser assim também para facilitar mais essa questão para a gente. Então, ele faz o seguinte, Rodrigo, ó. Você vai mostrar. Ah, vai mostrar aí. Preenche, é claro que está aprovado, ele vai mandar mensagem aqui, parabéns, o seu crédito foi aprovado, você poderá seguir com o processo. Ó, você pode prosseguir. Então ele já Sim, chega, é meio que automático, sabe, Rodrigo? Tipo assim, ele já sim. pega o CPF do cara ali e já dá a resposta. E o processo é feito tudo online, bem interessante. Então, quem não conhece ainda, ó, você pode comprar imóveis tanto para moradia como para investimento. No próprio site do Santander, você já manda a sua proposta. Então, assim, Muito bom, é. não compensa entrar no leilão, né? A outra coisa, um outro banco aqui, Rodrigo, que vale a pena a gente comentar, que quase ninguém fala, é o BRB, cara. Esse BRB aqui, cara, tá muito bom para comprar. Ele está financiando até 90% do valor do imóvel. E tem leilão também aqui, viu, Rodrigo? Ó, tá É? vendo aqui, ó? Tem Eu imóvel não. em todo o Brasil. É. BRB é um banco de Brasília. Então, ele está financiando até 90% do valor do imóvel. Então, a Nossa, taxa de juros, inclusive, é muito boa, tá? Muito boa a taxa de juros, mesmo a Selic estando em 15%, o BRB está financiando ali em torno de 10% ao ano. Então é muito bom. Ele está hospedado lá na página da Árvore Cedo, tá, Rodrigo? Ó, vamos dar sequência BRB. nisso aí, dar mais atenção para esse banco aí. A gente acaba É um banco focando muito mais bom, na. tem muito imóvel bom, cara. Aqui nós estamos Muito ao imóvel vivo, bom, né, velho. Manuel? Então nós podemos, né, a econômica, que são os maiores, né, Santander, e acaba deixando de lado algumas oportunidades mesmo. É bom. A gente está sempre aprendendo, né, Manuel? Todo dia, né? Sim, então esse banco aqui eu conhecia. O outro banco que financia também, eu já comprei lá, Rodrigo, é o Banco Inter. O Banco Inter também é bom e tem leilão também, tá? Banco Inter. Ó, o Banco Interessante. Inter aqui, ó. Você não é só pegar cartãozinho digital, não. Ele também vende imóveis, tá? Então é bom dar uma olhada, a taxa de juros é boa, financia bacana. E sempre tem imóvel de leilão, tá? Leilão de imóveis, Banco Inter. Banco Inter. Antigamente chamava Intermédio. Banco Inter, aqui de BH. E financia para todo o Brasil, ó. Imóveis Inter, Rodrigo. Olha como é que funciona aí, ó. Tem leilão lá também, tá vendo? Ó, imóveis em destaque, ó, Campinas, Porto Alegre. Tem muita Top. coisa boa, cara. A taxa de juros é boa, financia bacana, eu já comprei, tem muita coisa boa. A matriz aqui em BH, mas já tem todo o Brasil. Então tem um universo além de Caixa Econômica. A gente mostrou hoje aqui Itaú, Santander. Bradesco também, Rodrigo. A gente está comprando no Bradesco. O Bradesco tem muito imóvel para venda aqui, ó. Então você vai lá no Google e você digita aqui, ó, venda imóveis Bradesco, ó, venda imóveis Bradesco. Cara, tem umas coisas boas. Sabe qual que é o bom do Bradesco, Rodrigo? Que ele parcela até em 12 vezes sem juros. Então, aquela pessoa que já ia comprar um imóvel à vista, ele pode comprar em 12 vezes sem juros ou em 48 vezes no boleto, pagando a taxa de juros em torno de 10% ao ano, mesmo a Selic dando 15%. Cara, então é coisa muito boa. Tem imóveis, tem veículos, equipamento, mas só que a gente foca em imóveis aí, ó. Olha quanta oportunidade que tem, Rodrigo. Olha, coisa muito boa no Brasil inteiro.
Ô, Rodrigo, que conselho que você dá para o cara que está com dinheiro parado na poupança e que não sabe ainda que tem imóvel, por exemplo, no Santander com 86% de desconto, que tem na Caixa Econômica com 90% de desconto, que dá para fazer dinheiro, Rapaz, que não está realmente. olha, Manuel, é difícil até só de analisar isso aí a gente já é muito difícil, porque não existe como comparar, né, Manuel, o, o- os investimentos, né? Quanto que está dando poupança hoje, quanto que está dando. É quase negativo, né, Manuel? Então não tem nem como comparar, né? E outra, se a pessoa às vezes argumenta que está na poupança, que está seguro, né? Que o dinheiro dela está bem investido, está seguro, isso é uma ilusão, né, Manuel? O que está seguro mesmo, sabe o que é? É o imóvel que está lá que ninguém vai roubar dela. Ninguém vai carregar o imóvel nas costas, né? O imóvel que ela comprou com 50% de desconto. Isso sim é seguro, né, Manuel? Então, a gente não tem comparação, né, Manuel? Você vendeu o imóvel tendo ali 30, 40% de lucro líquido, 50, 60% de lucro líquido em 12 meses, comparar com talvez, talvez lá 8, 9% ao ano da poupança, né? Que talvez, acho que não chega a isso, né? Se for tirar os descontos. Então não Rodrigo, e o existe cara que comparação, né? precisar de um apoio jurídico aí, um apoio aí técnico, você oferece algum tipo de assessoria? Tem equipe aí para ajudar essa galera, desocupar, documentar, reformar, vender, buscar oportunidades? Isso. Hoje nós fazemos todos os processos, mano. Nós temos uma equipe para fazer todos os processos. É uma tríade que nós falamos, porque assim, hoje em dia tem muita gente que faz assessoria para imóveis de leilão, né? Mas faz uma parte só. Então, a assessoria vai lá, encontra a oportunidade, faz o arremate, vê a documentação e o cliente vai ter que desocupar, ou vai ter que reformar, vai ter que tomar posse daquele imóvel, desenrolar a documentação. A nossa assessoria, hoje é Expert Assessoria, ela faz todas as etapas. Todas as etapas. Inclusive, eu vou falar um pouquinho delas aqui, bem rapidamente. A primeira etapa é a análise do imóvel, para saber se ele é realmente seguro juridicamente, para saber se ele tem realmente aquele valor de mercado que foi sugerido ali pelo banco, né, no extrajudicial, e para saber se aquele imóvel existe, está naquele lugar mesmo, se está sendo aprovado na planilha. Nós fazemos todo o processo antes de arrematar. O cliente aprovou, nós aprovamos, o cliente também concordou, a gente arremata. Segunda etapa, transferência do imóvel para o nome do cliente. Então, a gente faz todos os processos e deixa o imóvel no nome do cliente. Gerar ITBI, registro, escritura, tudo no nome do cliente. Terceira etapa, desocupação. Hoje nós temos um índice de assertividade de desocupação extrajudicial acima de 85%. Então, a cada 100 clientes que nós atendemos, que fazemos a etapa de desocupação, 85 são pela via extrajudicial, amigável. A gente tem um passo a passo que a gente conscientiza o ocupante e a gente consegue fazer o acordo para ele liberar o imóvel. E a etapa 4 é a etapa de administração de reforma. Eu estou falando em qualquer lugar do Brasil, tá, Manuel? Nossa assessoria tem acesso em todos os estados do Brasil, praticamente. Tem contatos de serviço terceirizado, tanto de diligência quanto de administração de reforma, que é a quarta etapa. Administramos a reforma do começo ao fim. Etapas filmadas, ligação de vídeo, diligências pessoalmente, onde a pessoa vai lá supervisionar o serviço, ver se ficou bem feito. Equipes validadas por nós, pelo nosso pessoal, que já fez 1, 2, 10, 20 reformas naquela cidade, naquele lugar, né? E agora nós estamos, inclusive, lançando a quinta etapa, Manuel, que é a etapa de venda. Nós fizemos uma parceria com uma agência de tráfego pago, onde a gente consegue fazer uma etapa ali exclusiva de venda, exclusiva para o cliente, daquele imóvel do investidor que fez, que comprou conosco, né? Documentamos, desocupamos, reformamos, agora a gente tem a etapa de venda também. Então, nós temos as 5 etapas, do começo ao fim, da busca do imóvel, da compra do imóvel até a venda do imóvel. Então, essa é a nossa assessoria hoje. Fazemos para todo o Brasil e fora do Brasil. Atendemos todo o Brasil, né? Temos assessores em todo o Brasil. Bacana, Rodrigo, saber que as pessoas podem contar com isso, poder alavancar o seu patrimônio. Gente, é o seguinte, você acabou de ver ao vivo que é possível arrematar imóveis muito abaixo do valor de mercado. Só que atenção,
Isso só funciona para quem sabe aplicar a estratégia e o cálculo. E se você quer aprender a fazer isso do jeito certo, ou se quiser que alguém faça por você, como a assessoria da Expert Leilões, do Rodrigo aí, que estamos juntos, você vai transformar os seus investimentos. Então, chegou a hora de você agir. E se você está pronto para jogar esse jogo, nos chame agora e vamos arrematar um imóvel hoje mesmo na venda direta, né, Rodrigo? Sem Isso aí. concorrência, sem pagar leiloeiro, sem herdar dívida, sem pegadinha, para que já, por exemplo, na segunda-feira já comece a passar a documentação para o nome da pessoa, já começar a desocupação, se tiver ocupado, reformar e vender. É isso aí mesmo, Rodrigo. Despede aí É com isso chave de aí. ouro da galera. É isso aí. Quem quer realmente alavancar o seu patrimônio com segurança, imóveis de leilão e com uma assessoria que faz todo o processo completo para você. Não caia em pegadinha, não compre direto. Use uma assessoria que você não vai ter dor de cabeça e vai ter o processo completo, compra. No mesmo dia a gente faz todas as análises ali e garante ali as questões jurídicas, mercadológicas, documentais, e demonstrando na prática, na planilha que vai dar lucro. Não perca tempo, tira o dinheiro da poupança, não vai deixar lá não. Compre imóvel. É isso aí, Rodrigo. Queria te agradecer por a gente sempre estar junto aí às 16 horas todos os dias. Isso E aí. valeu, Deus abençoe, tamo junto. Um Um abraço, abraço, Deus sucesso, abençoe, galera. Manuel. Tudo de bom para vocês. Um abraço, valeu. Um abraço, valeu.